Olá! E hoje a gente vai conhecer a história ditada pelo espírito Hugo Josias Pires. Uma história maravilhosa, psicografada pela médium Sônia Lopes, do canal Revelações Espirituais. Vamos prestar bastante atenção, porque essa psicografia traz muitos ensinamentos e o principal deles é a importância da gente se espiritualizar agora, antes da gente retornar para o plano espiritual. Vamos lá? Hugo Josias Pires. Na minha infância, eu via espíritos. Alguns eram bonitos e tinham luzes coloridas que enviavam através de suas mãos. Isso ocorria sempre que estavam reunidos e orando. Observava que saía luz do coração de algumas pessoas na igreja e de outras não. Eu me perguntava, por que a luz dele não acendeu? A fase infantil passou. Eu estava com 16 anos e tinha uma compreensão fácil sobre a vida e a família em que eu estava inserido. Um dia, meus pais estavam discutindo por bobagem e eu lhes disse: vocês perdem tempo brigando. Logo, o tempo acaba e não se amaram o suficiente para evoluir no que vieram fazer na Terra. Meus pais pararam de discutir. Ficaram em silêncio, um olhando para o outro. Minha mãe perguntou: qual livro você está lendo? Quem te ensinou isso? Eu trouxe esse conhecimento no meu espírito. Meu pai perguntou: do que esse menino está falando? Somos católicos. Eu lhe respondi: independente da religião, trazemos a sabedoria ou fraquezas de outras vidas. Meu pai disse: que conversa de doido, nunca ouvi falar disso. Pai, você já ouviu e leu na Bíblia que Jesus ressuscitou? Em outras palavras, voltou ao plano espiritual, de onde veio. Assim como nós, quando falecemos, voltamos para a vida espiritual. Meu pai balançou a cabeça, reprovando o que eu falava. Quando ele estava saindo para pescar, tive uma visão e eu lhe disse: pai, não vai hoje, vai chover forte, pode ser perigoso. Ele sorriu e disse: era só o que me faltava, um vidente. Deixe de falar bobagem. Ele colocou no porta-malas os acessórios de pesca, se despediu e foi. A cidade em que eu morava fazia calor de 36 a 40 graus. Era no norte do Paraná e quando chovia, era um temporal que assustava. Papai foi e não voltou. Demorou 3 dias para o seu espírito aparecer em casa. Estava assustado, mas não sabia que tinha falecido. Entrou em casa e me falou: filho, você tinha razão. Choveu muito e o rio encheu rápido demais. O barco virou. Por sorte, conseguimos nadar. Demorei, mas cheguei. Onde está sua mãe? Eu pensei, o que vou falar para ele? Então eu respondi: a mãe está na casa da avó Dirce. Ela está muito brava comigo? Sei que demorei nessa pescaria. Pai, onde estão os peixes? Devo ter perdido tentando me salvar. Estou cansado. Vou descansar um pouco. Ele foi para o quarto e se deitou. Eu o via claramente, então decidi não falar, ainda
que ele tinha falecido, até porque não sabia o que faria depois disso. Já tinha passado o velório. Minha mãe, abatida, voltou para casa. Eu preparei uma canja de galinha, pois ela precisava se fortalecer. Havia chorado muito. Ela tomou a canja e disse: "Ah, meu filho, você tinha razão. Eu e o seu pai discutíamos por bobagens. Poderia ter aproveitado mais o tempo. Agora ele se foi. Mãezinha, vai descansar. Tudo passa." Ela foi para o quarto e o papai estava lá, deitado. Eu pensei: como vou resolver isso? No dia seguinte, os amigos do meu pai foram até a minha casa. Eram os mesmos amigos que também haviam falecido na pescaria. Percebi que eles também não sabiam que haviam desencarnado. Conversavam normalmente. Eram 4 espíritos na minha casa. Elizabeth, filha do amigo do meu pai, bateu na porta. Minha mãe abriu e ela, chorando, disse: "Eu viajei longas horas para ver o meu pai, mas não deu tempo de vê-lo com vida." E os 4 espíritos escutavam a moça falar. Ela continuou: "Eu queria tanto ter falado com o meu pai antes dele morrer." O senhor Júlio ficou surpreso com as palavras da filha. Minha mãe falou: "Sinto muito pelo seu pai. Meu marido também morreu naquela pescaria." Eu observava tudo aquilo. Os 4 espíritos se emocionaram quando Elizabeth e minha mãe choraram. Eles se olhavam sem entender o que estava acontecendo. Todos ali eram amigos de longos anos, estavam sempre juntos e por toda a vida pescavam em conjunto. E agora, o que seria desses 4 amigos? Somente eu os via. Pensei: agora é o momento de falar a eles. Aproximei-me e falei: "Pai, lembra que eu te falei que voltamos para o plano espiritual quando morremos? Não era bobagem. Sei que é difícil se separar de tudo aqui na Terra, mas é necessário." Paulo, o mais revoltado, falou: "E se eu não quiser deixar a minha família e o meu trabalho? Eu sou novo, não vivi muitas coisas, tive só uma mulher. Quero aproveitar mais a vida." O tempo foi passando e os 4 amigos estavam juntos discutindo. Um deles falou: "Isso é morrer? Não achei ruim. Posso entrar e sair de onde eu quero." Eu precisava encontrar uma solução para eles. Resolvi falar com Elizabeth. Contei o que eu via e eu me surpreendi com o conhecimento espiritual que ela tinha. Ela estudou anos na Índia e conhecia sobre a imortalidade do espírito. Ela me falou: "Tenho conhecimento, mas eu não vejo espíritos. Você vai precisar da ajuda do ser divino." "Como? Você sabe orar?" "Sim, claro." "Então ore. Peça a Jesus, fale exatamente o que está acontecendo." Eu perguntei para ela: "Mas Jesus não sabe o que está acontecendo?" "Sim, ele sabe, mas ele espera que você o procure. Isso é o livre-arbítrio. Deus nunca força a nada." Então, passei a orar. Havia dias em que eu chegava em casa e não gostava do que eu via. Ver espíritos não é uma tarefa fácil. Eles sentiam fome e sede. À noite, faziam barulho nas panelas e andavam sem parar. Uma noite, minha mãe foi ao meu quarto e falou: "Filho,
Estou com medo. Senti que alguém passou a mão nos meus cabelos, do mesmo jeito que o seu pai fazia. Será que ele já foi para o céu? Então, resolvi contar a ela o que eu via e pedir ajuda nas orações para que Jesus enviasse o socorro. Mais uma vez, conversei com os 4 espíritos. Vocês faleceram, não têm mais corpo físico e não podem ficar entre nós. Acabou o tempo de vocês aqui na Terra. Mas nenhum deles queria ir e seguir a vida espiritual. Com isso, eles atraíam outros espíritos iguais, com o mesmo comportamento. Elizabeth me levou a um templo budista, um lugar calmo de meditação. A orientação que recebi foi: Hugo, se você vê e fala com espíritos menos evoluídos, também pode falar com espíritos de alta evolução para te ajudar. Como eu faço isso? Com a força mental. Sua mente precisa estar livre de pensamentos ruins ou preocupações. E assim você atrairá espíritos iluminados que vêm para ajudar. Treinei por dias para limpar a mente não tão barulhenta. Quando eu ia orar, mentalizava Jesus e os seus anjos. Como é bom manter a mente calma. Consegui sintonizar com um bom amigo espiritual que prontamente veio e me disse: Hugo, suas orações foram ouvidas. Estou aqui para te instruir. O que eu faço para ajudar o meu pai e os seus amigos falecidos? Bem, não podemos levá-los à força, mas pela sua vontade. Perguntei: e se eles nunca quiserem ir e ficarem na Terra por séculos? Podem? Cada caso é estudado por suas particularidades. O seu pai não tem conhecimento da vida após a morte. Para isso, vamos trazer a sua avó, Marta, que faleceu há 15 anos. Ela se encontra em um lar espiritual. Também vamos encontrar parentes dos amigos do seu pai, que estão em lares espirituais, para nos auxiliar. E os espíritos rebeldes que se negam a deixar a terra? O mentor respondeu: vai chegar um tempo em que eles vão se cansar. E os que não se cansam de fazer o mal? Deus não permite que a sua criação seja destruída. O espírito que pratica o mal se autodestrói. E antes que isso ocorra por completo, Deus o recolhe para que não se extermine. Mesmo contra a vontade dele, existem casos em que Deus precisa interferir para que a humanidade não corra riscos de más influências. Dias depois, o mentor voltou com a minha avó e outros espíritos de luz. A casa estava cheia e só eu os via. Quando meu pai viu a minha avó, chorou muito. Ela lhe falou: meu querido, eu vim te buscar. Chega de teimosia, venha com a sua mãe. Os outros espíritos se emocionaram, pois vieram os seus entes queridos que já haviam falecido há muito tempo. Foi lindo ver como eles partiram. Vovó segurou a mão do meu pai, como se ele fosse um menino, e subiram, atravessando o teto da casa. Os demais espíritos também foram. A casa ficou leve e com outro cheiro, agradável. Elizabeth se tornou para mim o meu amor. Ela me ensinou o poder que a mente tem e como podemos ter esse controle mental. Quando aprendemos a silenciar a mente e não deixar que qualquer pensamento interfira nos bons pensamentos, venceremos todas as dificuldades, se assim procedermos. O meu desencarne
foi algo mágico. Eu estava sentado em minha poltrona, orando e agradecendo ao Criador. Levantei-me da poltrona e em segundos estava em um belíssimo jardim. Reconheci alguém que estava de costas para mim. De repente essa pessoa se virou. Era Elizabeth, que tinha falecido antes de mim. Ela correu em minha direção e me abraçou. Eu lhe perguntei: eu faleci ou eu só saí do corpo? Ela sorriu e respondeu: você cumpriu a sua missão lá na Terra. Agora é aqui que nós vamos viver. Senti tantas saudades. Eu também, mas eu esperei com paciência você voltar. O seu aprendizado foi mais longo que o meu e agora estamos juntos novamente. Com o tempo, fui encontrando os amigos daqui e os que vieram comigo lá da Terra. A vida é eterna e fascinante, nunca acaba. Com o passar dos anos, eu observava as crianças na Terra, aquelas que tinham mediunidade, e eu as auxiliava com bons conselhos. Essa era a minha nova missão como espírito. Uma linda psicografia com tantos ensinamentos. Dentre eles, a gente aprende que a mediunidade, ela não escolhe religião, não escolhe nada. Ela simplesmente existe no ser encarnado. Tanto que ele era um filho de um casal católico. E normalmente esse tipo de manifestação acontece em lares onde não se acredita em vida após a morte. Então vem essas crianças para ensinar, para mostrar a grande verdade. E aí a gente vê também o fato desses 4 espíritos estarem perdidos na Terra, sem saber que já tinham desencarnado. E isso é um fato muito triste, porque existem milhares e milhares de espíritos vagando aqui na Terra sem saberem que desencarnaram. O que é importante? Oração. Sempre a oração. Quando um ente querido nosso, um amigo, desencarna, oração, para que ele consiga enxergar seres luminosos que estão lá para auxiliar. E a importância da gente, no momento, como ele fala, da mente estar barulhenta, da gente silenciar, mentalizar Jesus ao nosso lado, para que a gente possa se acalmar e resolver aquele nosso problema, principalmente durante as nossas preces, para que durante as nossas preces a nossa mente não fique barulhenta. Então, antes de tudo, mentalizar Jesus próximo a nós e que a gente possa, ao longo dos nossos dias, aprender, estudar e ter cada vez mais a certeza da imortalidade do espírito. E a gente começa a perceber que tudo muda de figura. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse ensinamento para que outras pessoas saibam da grande verdade. Até a próxima psicografia.